Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Tem alguém aqui pela primeira vez? Acho que não. Então é todo mundo de casa, né? Então se sintam muito bem aqui. Bom, vamos lá para os recadinhos que vocês já conhecem, né? Vamos lá. Desligar os celulares, né? É importante que a gente mantenha agora a nossa conexão somente com o mais alto, né? Esse campo já foi preparado especialmente para vocês aqui, para todos os tratamentos, para a palestra. Então que a gente consiga absorver, né? O máximo possível dessa energia de todo, né? Do nosso trabalho inteiro. Aqui os 2 primeiros bancos são para tratamento. A gente pede que o primeiro lugar, né, ali perto da parede, aqui perto do corredor, fiquem para os médiums, né, para facilitar a parte do trabalho. Os recadinhos tem a noite da pizza, dia 5/7, às 8 horas, ingressos na livraria. Tem o grupo Boa Nova, que acontece às terças-feiras, às 8h15. Tem os kits de higiene, né, que a gente pede, né, para quem puder auxiliar, né, quem puder estar ajudando, né. Especialmente shampoo, né, a gente pede de 1 litro, porque geralmente são famílias grandes, né, e eles acabam, né, adequando melhor. Creme dental e sabonete. Esses são os itens que a gente mais acaba precisando, né, para arrecadar para a evangelização do sábado. Sem contar a cesta básica, né, eu acho que quem puder ajudar com alguma coisa, com um item, com auxílio em dinheiro também, qualquer coisa, eu acho que todas as doações são bem-vindas. A gente tem também um encontro amigo, né, informações na livraria e no site, e também está passando os recadinhos aqui atrás, né, então acho que vocês conseguem ver. E no site a gente tem tudo que acontece aqui na casa, né? Ou seja, os encontros, as ações que nós fazemos, essas coisas que nós precisamos. Para auxiliar a gente hoje no trabalho de hoje, quem vai ler o evangelho para a gente é a Leila. A mensagem da noite é a Laurice, que também vai fazer para a gente a mensagem, a prece inicial. A palestra é a nossa querida Alessandra, Diana Viana. As vibrações pela Laura e a prece final pelo Toninho. Aproveitem o máximo. Boa noite a todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados.
Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Tá bom. É de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, Folhas de Outono. Só tropeça quem está a caminho, só erra quem é livre para tentar. Nosso grande equívoco é acreditar que o desejo de amar é motivo de fraqueza, vergonha e submissão ou domínio. Esse anseio, quando reprimido, acarreta consequências angustiantes e desastrosas, tanto na área física quanto na área psicológica. E assim, vamos serenando as nossas mentes, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, a toda essa espiritualidade amiga, que aqui, já pelas primeiras horas da manhã, já vem preparando todo esse salão com energias benfazejas para nos receber. Rogamos, Senhor, em nome do Seu Filho, Mestre Jesus, nosso irmão maior, que possa abrir as nossas mentes, a nossa percepção, para o entendimento da noite. Rogamos que possamos ser envolvidos pelas palavras que a nossa irmã preparou para nós com tanto carinho e que possamos tornar receptivo a todos esses ensinamentos. Envolva, Senhor, em suas energias de paz, de sabedoria e luz, para que todas as palavras que ela preparou para nós possa calar fundo em nossos corações. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Que assim seja. Já está perfeito. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa noite fria. Somos guerreiros, né? Sair de casa, do quentinho e vir para cá para o aprendizado é porque realmente estamos afins com a espiritualidade e engajados com o nosso aprendizado. Boa noite também para quem nos assiste pelas redes sociais. Que possamos ter uma ótima noite de aprendizado. Para nós que falamos, é um aprendizado maior, não desmerecendo, mas a gente precisa estudar, precisa revisar e ter na nossa mente, né, nas nossas atitudes e nas nossas palavras agora, todos esses detalhes do Evangelho, né, que quando a gente lê, a gente apreende de uma certa maneira, e quando a gente fala, nos vem à tona a responsabilidade do que nós estamos fazendo para que todos esses ensinamentos do Cristo, pelo Evangelho, nos atendam o nosso coração, a nossa mente, e que nós possamos também passar isso para vocês de uma maneira leve, de uma maneira agradável, e que entre, né, no coração e na cabeça de cada um de vocês essas palavras. Esse capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, ele é dividido em alguns capítulos. Perdoai, para que Deus os perdoe. Reconciliar-se com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis, a fim de que não sejais julgado. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. E tem as instruções dos Espíritos, que vai fazer parte de uma outra palestra. Só da gente já ver esses itens, a gente já vê perdão, reconciliação com adversários, sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, e não julgar, para não seres julgado. Quem nunca
já fez algo diferente do que está aqui. A gente está num planeta de provas e expiações. E cada uma dessas palavrinhas que estão em cada um desses itens, elas calam fundo no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes, quando a gente as leva ao pé da letra, né? Porque Jesus, que foi o nosso maior exemplo de vida, o maior exemplo de seguir o Evangelho, pois Ele nos passou o Evangelho, Ele seguiu tudo isso durante a sua passagem aqui na Terra. E hoje, 2000 e tantos anos depois, nós ainda somos aprendizes dele. Estamos na nossa escalada de evolução, mas ainda somos aprendizes. Pois até chegarmos lá, e nós vamos chegar, eu tenho certeza que cada um de nós vai chegar, a gente ainda tem um tanto de aprendizado. E essa casa ela nos ajuda muito e nos favorece muito nesse aprendizado. Porque ela oferece cursos, ela oferece tratamentos de passe, ela oferece essas palestras, tanto presenciais quanto online. Isso tudo é muito bom para cada um de nós, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução moral e espiritual. Vocês sabem o que significa misericórdia? Eu sempre gosto de procurar no dicionário, porque às vezes a gente tem alguns conceitos já formados, mas a gente procura no dicionário para poder ter uma significação mais assertiva. Misericórdia significa o sentimento de você doar amor, você doar verdadeiramente paz, você atender verdadeiramente quem está num estado bem crítico de dor, um estado assim bem crítico de necessidade, né? É uma solidariedade, é você ter empatia com alguém que está passando por uma tragédia pessoal. É um ato concreto de manifestar este sentimento, como o perdão, a indulgência, a compreensão. Nós devemos entender que sempre a graça, a clemência devem estar presentes nesses atos de misericórdia com o próximo. Ou seja, é um ato de você acolher verdadeiramente, com amor, com carinho, com boas intenções, aquele que está passando por dificuldade. Hoje podemos ser nós, amanhã o nosso amigo. E quando a gente tem esse acolhimento, a gente se sente mais forte para poder passar por todas as necessidades e por todas as adversidades, né, que a vida nos oferece. Perdoar para que Deus vos perdoe. A gente tem o hábito, né, das nossas orações sempre pedir. Mas aqui ele diz assim, perdoar para que Deus te perdoe. A gente pede, ai Deus, me desculpa, fiz alguma coisa errada, preciso de ajuda, mas o que você tem de divergência com alguém? Você tem a capacidade de perdoar para que Deus possa te perdoar das tuas faltas? A gente já parou para pensar nisso? Nós pedimos o perdão, mas quando nós temos a humildade de perdoar alguém, se nós precisamos perdoar alguém, é porque em algum momento o nosso brio, a nossa pessoa foi atingida de alguma maneira que mexeu. E aí entra a vaidade, aí entra o orgulho e principalmente precisa entrar a humildade no ato de você perdoar essa pessoa que te ofendeu. Então a gente pede para Deus o perdão. Mas do mesmo jeito que a gente pede para Deus o perdão, Ele pede para nós que nós perdoemos aquele que nos ofendeu. É uma via de mão dupla, né? A gente pede, mas Ele fala, e aí, meu filho? Você consegue perdoar? E ele diz assim, foi o que foi lido no Evangelho. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Do mesmo jeito que você acolhe, você será acolhido. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Ele te mostra o que você precisa fazer, e você precisa fazer o necessário para que Ele também faça por você o que você pede. Eu não posso pedir, Jesus me ajuda, e eu não ajudo ninguém. Qual é
a relação disso? Só eu posso pedir e Jesus e Deus têm que me obedecer? Não é o correto, né? A gente tem que fazer por merecer, para que Ele nos atenda. Ele está dizendo isso tudo nas dissensões do dia a dia, não tem a ver com o material, e sim com o lado moral e espiritual, que é o foco do Evangelho, a religião, a moral e a espiritualidade. Então nós precisamos aprender a fazer tudo aquilo que nós pedimos para Deus. Nós precisamos aprender a perdoar para que Ele possa nos perdoar. Nós precisamos aprender a misericórdia com o nosso próximo, no acolhimento, numa palavra amiga, para que Deus possa nos acolher nos momentos em que nós precisamos da misericórdia dEle. E nós precisamos, sempre. Nós precisamos de misericórdia de Jesus quando passamos por um problema de saúde, quando alguém da nossa família passa por algum problema de saúde. A primeira coisa que a gente faz é orar e pedir para Jesus. Me ajuda. Mas o que eu estou fazendo com aquele meu ente querido que está doente? Eu estou ajudando também? Eu estou acolhendo na necessidade que ele tem? Eu estou orando por ele? Eu estou levando ao médico? Eu estou dando a assistência que ele precisa? Ou eu só estou pedindo, olha, ajuda, mas eu estou trabalhando, nesse momento eu não posso ir com ele ao médico? Então, como é que a gente fica? A gente não pode colocar nas costas de Jesus e nas costas de Deus a obrigação que nós temos. Ele vai nos ajudar, desde que nós façamos a nossa parte. Na verdade, é que a gente ensina para os nossos filhos, né? Quando a gente tem filhos pequenos, a gente ensina, olha, você precisa fazer a sua parte. Né? Como mães e pais, a gente ensina. E o filho aprende e faz a parte dele. A gente não pode fazer a parte do filho pela vida inteira, porque senão eles vão crescer adultos dependentes. E uma hora nós vamos voltar para o plano espiritual e eles ainda estão ali dependentes. A gente precisa criar filhos que tenham asas e que voem sozinhos na idade certa, no momento certo, mas a gente precisa dar a base para eles. E a base que Deus dá para a gente é o Evangelho, são as orações, são as casas espíritas, são as igrejas, os templos religiosos, pois é ali que a gente aprende a base da religião, a base do que Ele sempre nos ensinou, para que nós possamos também ser independentes, crescermos junto e chegarmos cada vez mais perto de Jesus, dos seus ensinamentos, das suas atitudes, de tudo aquilo que Ele fez enquanto Ele passou aqui pela nossa terra. Seguindo, tem mais um item que não foi lido no Evangelho, ele diz assim: se o vosso irmão pecou contra você, ides exibir a sua falta em particular, entre você e ele. Se ele te escuta, terás ganho vosso irmão. Então Pedro, aproximando, disse-lhe: Senhor, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Aí Jesus responde: não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. É muito, né? Mas será que eu tenho que perdoar 70 vezes, 7 vezes cada falta? Sim. A gente não tem essa paciência, né? A gente perdoa uma, perdoa duas, e na terceira, pô, você não aprendeu? Não aprendeu, então eu preciso perdoar. E eu preciso, além de perdoar, ter o auto-perdão comigo, por não ter tido, talvez, a paciência de perdoar. Faz parte também o auto-perdão, né? Porque a gente vai se envolvendo, às vezes, em algumas situações e acaba ficando tão bravo que a gente precisa do auto-perdão conosco mesmo. Porque, às vezes, a gente se cobra muito de determinadas atitudes e nós nos cobramos muito também de não ter tido determinadas atitudes. Mas é um aprendizado. Esse planeta é de provas e expiações, é um planeta escola, aprendizado. Estamos todos nos bancos escolares desta vida, aprendendo. E a cada vez que nós perdoamos, a cada vez que nós lemos o Evangelho, a cada vez que nós participamos de uma palestra, nós aprendemos. E se às vezes não aprendemos, temos que nos esforçar mais
para continuarmos nesse aprendizado. E se por vezes falhamos, que nós possamos ter esse auto-perdão conosco mesmo, porque é muito importante. Eu não posso ficar me cobrando por tudo que deu errado. Eu assumo a minha parcela de culpa, mas eu preciso seguir adiante, me perdoando, perdoando o próximo e vamos lá, seguindo para o melhor, para que todos em volta consigam se desenvolver. A misericórdia entra aqui. A misericórdia entra aqui com você, nas suas atitudes, para você ter a complacência da paciência com você mesmo e continuar seguindo adiante, né? Aqueles que não perdoam, muitas vezes eles levam essa raiva, essas dissensões para o além-túmulo. Como somos espíritas, nós acreditamos que essa vida não termina aqui, ela continua no pós-vida, no plano espiritual. Quando ele diz que se você vai, em particular, e exibe a falta de alguém, e ele te escuta, você ganha um amigo, se ele não te escuta, muitas vezes no plano espiritual, isso tem desdobramentos de obsessões, de subjugações, tanto no plano espiritual quanto aqui no plano terrestre. Então a gente vai vendo que a falta do perdão, olha o mal que pode fazer. É um mal que pode perdurar não só nessa vida, mas após essa vida e em outras encarnações. Por que não houve o perdão? Porque não houve a vontade de fazer aquilo mudar. Ou às vezes até a falta de conhecimento. Por isso que a gente agradece a cada dia todos os ensinamentos que a gente recebe na casa, todos os cursos que a casa oferece, todos os tratamentos que a casa oferece, porque todos que trabalham aqui são voluntários. São voluntários de vir até aqui, acolher o próximo, ter um aprendizado maior sobre a doutrina e fazer a sua reforma íntima, que é tão importante para cada um de nós. Porque na reforma íntima você aprende a se conhecer, aprende os seus limites, aprende que alguns desses limites você pode ultrapassar para o seu crescimento, e nesse seu crescimento você pode multiplicar tudo aquilo que você aprendeu. Nós temos o trabalho da evangelização no sábado. Quantos voluntários não vêm para atender as crianças que mais necessitam? Nós temos também no trabalho do sábado todas as senhoras que trabalham na cozinha, que preparam o pão com manteiga, o café com leite, o Toddy, o bolo, que acolhe a todas essas crianças que vêm aqui aos sábados. O que nós pedimos dos kits de higiene, das cestas básicas, são para todas as famílias que a casa assiste. É uma forma de caridade material? Sim, mas essas famílias precisam muito dessa caridade material. E quando elas vêm até a casa, além de receberem esse pão material, elas levam de cada evangelizador o pão espiritual, o pão do amor, o pão do abraço, de um olhar, de um carinho. Não só as crianças, como as mães também, né? Isso é tão bom, porque todos vão crescendo. Tem a evangelização do domingo também, que são das famílias dos trabalhadores, né? E são crianças, futuros espíritas trabalhadores da casa. Então, olha quanto o trabalho voluntário pode fazer por todos. E nós precisamos desses trabalhadores voluntários. E por que não nós sermos mais um trabalhador voluntário na casa? Fazer um curso de passe, vir aqui aplicar um passe. Fazer um curso de oratória, vir aqui fazer uma palestra. Fazer um curso para poder participar da evangelização. O encontro amigo. Tantos trabalhos que a casa tem. Todos que ali trabalham, que aqui trabalham, são voluntários. Então, vamos nos engajar na casa para acolher a todos aqueles que vêm, né? E em todos esses processos, a gente aprende. A gente aprende o perdão, o auto-perdão, a reconciliarmos com os nossos adversários. É uma palavra forte, mas às vezes aquelas pessoas com as quais a gente não tem aquela empatia, mas que são necessárias para nós podermos evoluir e para ela também poder evoluir. E aí eu volto a perguntar, como é que está
o nosso desenvolvimento? Como é que está esse nosso relacionamento com tudo isso? Com o trabalho voluntário, com o perdão, com o auto-perdão, com a misericórdia? É bom, às vezes, a gente parar para pensar, né? O que eu estou fazendo e o que de melhor eu posso fazer? Eu já estou num caminho? Que bom. Que eu consiga me manter, Senhor, nesse caminho para poder me ajudar como pessoa no meu desenvolvimento e ajudar ao próximo, que precisa também que eu o desenvolva, né? O sacrifício mais agradável a Deus. Nessa passagem, eu acho ela muito bonita, porque tem uma pessoa que vai até o altar deixar a sua oferenda. E aí, ele tem um trechinho que diz assim: devemos nos reconciliar com o nosso irmão antes de apresentarmos a nossa oferenda ao altar do Senhor. É preciso ter perdoado para poder receber o perdão das ofensas que fizemos aos outros. Assim, a nossa oferta será agradável a Deus, pois virá de um coração puro de todo mau pensamento. Não adianta eu só oferecer a Jesus se o meu coração não está puro, se os meus pensamentos não estão em ordem e de acordo com a doutrina. Eu preciso novamente me reconciliar. Eu preciso novamente olhar para mim, verificar como eu estou como pessoa, fazer sempre esse aprimoramento pessoal, esse aprimoramento espiritual, esse aprimoramento moral e seguir adiante com Jesus. Aí eu posso fazer a minha oferta para Ele. Estou aqui como sua trabalhadora. Estou aqui como sua filha, como seu filho. O que mais posso fazer por você? E pelos meus irmãos que estão comigo, seguindo nesse caminho? Porque é muito fácil a gente ver o argueiro no olho do vizinho e não ver a trave no nosso olho, né? É muito fácil a gente ver o argueiro. O argueiro é um cisquinho pequenininho, mas a gente vê no olho do outro. E a gente não vê a trave, que é uma peça bem pesada, no nosso olho, simbolicamente falando, né? A gente não pode só apontar o erro do outro. A gente tem que olhar para nós, nos melhorarmos e, novamente, trazer o outro junto conosco para que todos nós possamos seguir adiante, sem julgamentos. Ele termina esse pedacinho com o caso da mulher adúltera, né? Chegam com uma mulher que foi pega em adultério e todo mundo quer apedrejar. Apedrejar porque na época era o que eles faziam com as mulheres adúlteras. Jesus ali tranquilo, perguntam para ele: Jesus, não vai falar nada? Jesus vira e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Um largou a pedra, foi embora, o outro largou a pedra, foi embora. Por fim ficou Jesus e a mulher adúltera. E ele pergunta: onde estão aqueles que estavam te acusando? Estão aqui? Não, não ficou ninguém, todos foram embora. Ou seja, é fácil a gente acusar a pessoa, mas o difícil é olhar para dentro e ver aquilo que você precisa fazer. E Jesus diz para a mulher: eu te libero também, porém vá e não peques mais. Ele nos libera, mas que nós não façamos mais aquilo que de errado fomos liberados. Porque não adianta nada Jesus dizer: não, tudo bem, vai embora. Eles têm os seus pecados, você fez o teu, ninguém te acusou, mas você vai continuar persistindo no seu erro? Não. Você precisa melhorar. Nós precisamos melhorar. É para isso que nós estamos aqui. A criança nasce, não sabe falar, a mãe com carinho ensina a criança, amamenta, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo. É a nossa função como mãe. E a função do pai também é o acolhimento. A função de Deus, de Jesus conosco aqui, é esse nosso aprendizado. Mas ele diz: faça, mas não continue no erro. Faça o seu melhor. O que errado fizer, corrija-se e siga adiante. E eu acho que é isso que a gente precisa ter sempre em mente. Vamos errar. Somos humanos, estamos num planeta de provas e expiações, mas
Nós precisamos aprender com os nossos erros e não cair mais nesses erros. O Evangelho nos ajuda, o estudo nos ajuda, a casa nos acolhe. Mas nós precisamos fazer a nossa parte em todos os instantes. Muito obrigada pela atenção de vocês, que Jesus continue nos abençoando. Tá bom. Vamos serenando os nossos corações, meditando tudo que foi nos dito, e vamos nesse instante sentindo um grande jardim. Vamos observando esse jardim enorme, com muitas flores, orquídeas, rosas brancas. E vamos nos colocando confortavelmente nos bancos que lá estão. E vamos sentindo já que os médios já sentem essas flores coloridas, rosas, orquídeas coloridas, rosas brancas. E esse jardim enorme que nos acolhe. Nós estamos sentados em uma grande roda. Uma grande roda. Vamos cerrando os nossos olhos e agradecendo a Jesus pela oportunidade que nós temos da vida, pela oportunidade que nós temos de estar nesta casa de paz e amor, pela oportunidade do aprendizado, de ouvir o Evangelho, de sentir o Evangelho. E assim, que nós possamos, a partir de agora, já sentir que nós podemos colocar em prática o estudo de hoje e o estudo que sempre nós nos colocamos em nossas mentes. E agora nós vamos sentindo essa luz que nos envolve desde o nosso coronário, os nossos pensamentos, que é no frontal, na nossa testa, o nosso laríngeo, que é a nossa fala, o nosso coração, que é o nosso cardíaco, que bate com força, acreditando nesse Jesus maravilhoso, que sempre está conosco. E nós vamos caminhando por todos os outros centros de força, sendo higienizado em todo o nosso corpo. E nós sentindo já que a espiritualidade já fez de nós, de todos nós que estamos nesse jardim, e aqueles também que estão em suas casas, que se coloquem junto a nós, nesse grande jardim. E sinta as flores, o perfume das flores. E que nós possamos levar para o nosso universo, para todo o nosso país, para toda a nossa, para o nosso universo, muita luz, para que seja envolvido com mais paz, menos guerras, mais luz. Envolva todas as pessoas que nesse instante precisam de um trabalho, que está desempregado. Envolva todas as pessoas que estão nas ruas, que todos os hospitais, casas de repouso. E assim, asserenados como estamos nesse grande jardim, nós vamos nos sentindo agora que nós vamos tirar destas flores, dessas rosas, dessas orquídeas, o medicamento necessário, que é a espiritualidade
Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, toda a equipe espiritual, os pretos velhos, os caboclos, os índios, todos estão ali retirando os medicamentos necessários para trazer para as nossas águas. E as nossas águas, nesse instante, estão recebendo o medicamento necessário para cada um de nós. Que nós possamos fazer uma oração e tomar desta água. Se nós não trouxemos a nossa água, a água que está no nosso filtro, na nossa caixa d'água, que ela receba também todo esse medicamento que a espiritualidade trouxe. E agora esse jardim vai se transformando em luz, e essa luz nós trazemos aqui paz e amor. Nós sentimos toda a luz envolvendo essa casa. Envolva todos os nossos dirigentes, o presidente dessa casa, as casas co-irmãs. E nós só temos a agradecer, envolver todas as pessoas, trabalhadores dessa casa. E nós vamos agradecendo e já pedindo a Jesus que nos leve para nosso lar, com todo esse aprendizado de hoje, e que nós possamos agora partir para a nossa prece final. Que Deus nos abençoe, nos proteja, e que cada um de nós leve uma rosa, uma orquídea, uma florzinha, uma margarida para nossa casa. Que Deus nos abençoe, que assim seja. E mantendo esse ambiente, esse pensamento, vamos com amor no coração, com a sinceridade daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós pensamos, do que nós absorvemos. Toda mensagem, toda palestra, ela bate dentro de nós, nos lembrando do crescimento que nós temos pela frente, como espíritos jovens que somos, que as dificuldades, na verdade, são oportunidades, e que nós temos toda a capacidade de enfrentá-las. Que possamos seguir no nosso caminhar, seguir no dia a dia, com a certeza desse amparo, com a certeza de estarmos sempre acompanhados pelo nosso mentor, e podermos estar aqui sempre, retornando, ouvindo e pensando. Que os nossos pensamentos nos tragam a alegria de viver, que tragam a certeza do crescer, e que possamos, ao sair daqui, levar essa mensagem no coração. Que assim o seja. Boa noite. Bom, gente, boa noite a todos. Um bom fim de noite gelado. E espero vocês a semana que vem. Paz e amor em Jesus.